Com grande alegria, damos início a esta nova e comovente narrativa. Deixamos para trás a terra gentílica e retornamos às margens familiares da Galileia, onde a esperança e o desespero caminham lado a lado, ambos buscando o mesmo Salvador. A brisa do mar da Galileia trazia consigo o barco que transportava a esperança de Israel. Do outro lado do lago, na terra dos Gerazenos, a presença de Jesus havia sido recebida com medo e pediram que ele se retirasse. Mas aqui, em Cafarnaum, o cenário era outro. Uma multidão o aguardava na praia, os rostos voltados para a água, os corações ansiosos. A notícia de seu retorno se espalhara, e cada pessoa ali trazia consigo uma história, uma dor, uma necessidade. Era um mar de humanidade, famintos por um vislumbre daquele que podia curar os doentes e ensinar com autoridade. Quando Jesus desembarcou, eles o cercaram, uma onda de corpos e almas que se comprimia ao redor da luz. Foi em meio a essa agitação que um homem decidiu romper todas as barreiras. Não era um homem qualquer. Seu nome era Jairo e ele era um dos chefes da sinagoga. Um homem da elite religiosa, um pilar da comunidade, acostumado a liderar, a ensinar, a manter a ordem. Um homem que, em outras circunstâncias, poderia ter olhado para Jesus com o ceticismo de seus pares. Mas, naquele dia, a religião, o status e o orgulho haviam se desfeito diante da força avassaladora do amor de um pai. Jairo abriu caminho pela multidão, seu rosto uma máscara de angústia. Ao chegar diante de Jesus, ele fez o impensável para um homem de sua posição. Prostrou-se no pó, aos pés do mestre. Sua dignidade foi deixada de lado, seu cargo esquecido. Ali, na areia da praia, havia apenas um pai desesperado. E suas palavras saíram como um lamento, um apelo urgente que continha sua última fagulha de esperança. Minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Sua filha tinha 12 anos, a luz de sua casa, sua única filha. 12 anos de vida, de risos, de promessas, que agora estavam prestes a ser engolidos pela sombra da morte. A fé de Jairo era específica. Ele acreditava que a presença física de Jesus, o toque de suas mãos, era o que poderia reverter o destino de sua menina. O coração de Jesus, sempre aberto ao clamor dos aflitos, respondeu sem hesitar. Ele se levantou e começou a caminhar com Jairo em direção à sua casa. Imediatamente, a multidão se moveu com eles, transformando-se numa procissão caótica e sufocante. Cada passo era uma luta. As pessoas se acotovelavam, empurravam, esticavam o pescoço, todos querendo estar perto do mestre. A urgência da situação de Jairo se misturava à curiosidade da multidão, criando uma atmosfera de tensão e expectativa. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha contra a morte que já batia à porta. Mas, neste rio de humanidade que corria apressado para socorrer uma vida, havia uma outra história de sofrimento, uma história silenciosa, anônima e de longa data. No meio daquela massa de gente, movia-se uma mulher. Ninguém notava sua presença, e era assim que ela preferia. Por 12 anos, os mesmos 12 anos que a filha de Jairo viveu em alegria, esta mulher viveu em agonia. Uma hemorragia crônica a consumia dia após dia. Para compreender sua dor, precisamos entender seu mundo. 12 anos de fraqueza física eram apenas o começo. Ela havia gastado tudo o que possuía com médicos, buscando uma cura que nunca veio, e sua condição apenas piorara. Ela era pobre, doente e, o pior de tudo, impura. Segundo a lei de Moisés, seu fluxo de sangue constante a tornava ritualmente impura. Isso significava que ela não podia entrar no templo para adorar a Deus. Significava que qualquer pessoa que ela tocasse se tornaria impura. Qualquer cadeira em que se sentasse se tornaria impura. Ela vivia numa prisão de isolamento, marcada pelo estigma,
pela vergonha e pela solidão. Era uma sombra, uma pária na sociedade. Quantos de nós já nos sentimos como Jairo, correndo desesperadamente contra o tempo, sentindo que a esperança está prestes a morrer? E quantos de nós, talvez, já nos sentimos como esta mulher, sofrendo em silêncio por anos, invisíveis no meio da multidão, acreditando que uma única chance, um único momento, um único toque poderia mudar tudo? Se você já sentiu essa urgência ou esse desespero silencioso, saiba que o Mestre está atento a ambos os corações. Esta mulher, tendo ouvido falar da fama de Jesus, concebeu em sua alma um plano audacioso, nascido da fé que brota no solo da total desesperança. Ela não ousaria falar com ele, não pediria que ele a tocasse, pois isso o tornaria impuro aos olhos da lei. Mas ela acreditava que o poder de Deus que habitava em Jesus era tão abundante, tão transbordante, que nem mesmo precisava ser direcionado a ela. Bastaria um contato mínimo, e em seu coração uma frase se tornou sua oração e seu mantra: se eu conseguir apenas tocar na orla de suas vestes, serei salva. E assim, com o corpo enfraquecido, mas com o espírito determinado, ela começou sua própria jornada em meio à multidão. Cada empurrão era um obstáculo, cada passo uma vitória. Ela se esgueirava, invisível, anônima, com um único objetivo. Enquanto todos os olhos estavam fixos em Jesus e no importante homem que o guiava, os olhos dela estavam fixos apenas na franja de seu manto. Ela se aproximava, o coração batendo forte, a respiração suspensa. A mão trêmula se estendeu por entre os corpos, os dedos buscando alcançar o tecido sagrado que representava sua única e última esperança. A mão da fé se estende em meio ao caos. O tempo corre contra a vida. E no centro de tudo está o Mestre, atento tanto ao clamor audível de um pai desesperado quanto ao toque silencioso de uma filha esquecida. Os dedos trêmulos da mulher tocaram a franja do manto de Jesus. Não foi um toque forte, não foi um puxão, foi o mais leve roçar de tecido contra tecido. Para qualquer outra pessoa na multidão que se comprimia contra ele, aquele contato seria imperceptível, perdido em meio a centenas de outros toques e empurrões. Mas para Jesus e para a mulher, aquele toque foi um evento cósmico. No instante em que sua fé se conectou com a fonte da vida, o poder divino fluiu. Imediatamente, ela sentiu em seu corpo que a fonte de seu sofrimento havia secado. Uma torrente de calor e bem-estar percorreu suas veias, substituindo a fraqueza de 12 anos por uma força que ela já não se lembrava de possuir. O fluxo de sangue que a atormentara por 4.380 dias cessou. A cura foi instantânea, completa e inconfundível. Um alívio avassalador, misturado com o choque do milagre, a inundou. Seu plano havia funcionado. Ajoelhada no meio da multidão, ela tentou se encolher, recuar para as sombras de onde viera, guardando para si aquele segredo glorioso. Mas Jesus parou. No meio daquela procissão urgente, a caminho da casa de um homem importante para salvar uma criança da morte, ele parou. A multidão inteira parou com ele, confusa. O tempo de Jairo estava se esgotando e o Mestre havia estacado. Jesus, sentindo que virtude, que poder divino saíra dele, virou-se e fez uma pergunta que pareceu absurda a todos. Quem tocou as minhas vestes? Os discípulos, sempre práticos e um tanto impacientes, foram os primeiros a responder. Pedro provavelmente expressou o que todos pensavam. Mestre, vês que a multidão te aperta e te comprime de todos os lados e ainda perguntas, quem me tocou? Estatido. Para eles, a pergunta não fazia sentido. Centenas de pessoas o estavam tocando. Mas Jesus sabia que havia uma diferença fundamental entre o toque casual da multidão e o toque intencional da fé. A multidão,
O apertava por curiosidade, por proximidade, por acidente, mas uma pessoa o havia tocado com propósito, com esperança, com a certeza de que ele era a resposta. Ele não cedeu à lógica de seus discípulos. Seus olhos perscrutavam a multidão, não com acusação, mas com um amor que buscava a dona daquela fé. Ele não queria que a cura dela permanecesse anônima. Ele queria transformá-la de uma pária que roubou uma bênção em segredo para uma filha que a recebeu publicamente e foi honrada por sua fé. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, foi tomada por um novo sentimento, o medo. O que ele faria? Iria expô-la? Repreendê-la por tê-lo tornado impuro aos olhos da lei? Tremendo da cabeça aos pés, ela avançou por entre as pessoas e, assim como Jairo, prostrou-se diante de Jesus. E ali, com a voz embargada pelas lágrimas de gratidão e pavor, ela contou-lhe toda a verdade. Contou sobre os 12 anos de sofrimento, sobre os médicos, sobre a solidão e sobre a fé desesperada que a levara até ali. O mestre a ouviu pacientemente. Quando ela terminou, ele olhou para ela e em seus olhos não havia condenação, mas uma compaixão infinita. E então, ele lhe deu muito mais do que a cura física. Primeiro, ele restaurou sua identidade e sua dignidade com uma única palavra: filha. Com essa palavra, ele a reintegrou à família de Deus, a comunidade da qual ela fora excluída. Ela não era mais a mulher impura, era uma filha amada. Então, ele honrou sua fé. A tua fé te salvou. Ele deixou claro que o poder não estava em suas vestes, como um amuleto mágico, mas que a fé dela havia sido o canal que liberou o poder de Deus. Por fim, ele lhe deu a bênção completa. Vai em paz e fica livre do teu mal. Ele não lhe deu apenas a cura, mas a paz com Deus, com seu corpo e com a sociedade. A fé daquela mulher foi recompensada diante de todos. Mas e quando a notícia da morte chega? E quando a esperança parece ter fim? É nesse exato momento que a voz de Jesus ecoa, nos desafiando a escolher entre o medo e a fé. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, em meio à alegria e ao espanto daquela cura, a outra história, a de Jairo, sofreu um golpe devastador. Mensageiros chegaram correndo da casa do chefe da sinagoga, os rostos sombrios, a respiração ofegante. Eles abriram caminho até Jairo e lhe deram a notícia que nenhum pai jamais deveria ouvir: tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Foi como se o mundo de Jairo desabasse. A esperança que o levara a se humilhar publicamente, o fôlego que o sustentara naquela caminhada angustiante, tudo se esvaiu. O tempo havia acabado. A morte havia chegado primeiro. A multidão, ouvindo a notícia, certamente se calou. O ar se encheu de lamentos e de um sentimento de trágica inutilidade. A interrupção no caminho, que trouxera vida para a mulher, parecia ter custado a vida da menina. Mas Jesus, ignorando as palavras dos mensageiros da morte, ouviu o som do coração de um pai se partindo. Ele se virou para Jairo, que estava pálido, aterrorizado, afundando no abismo do luto. E olhando firmemente em seus olhos, Jesus proferiu as palavras que se tornariam a ponte entre a fé que cura e a fé que ressuscita. Não temas, crê somente. Era um comando impossível. Crer quando a morte já era um fato. Não temer quando a maior perda de sua vida acabara de ser anunciada. A jornada até a casa de Jairo agora se transformava. Não era mais uma missão de cura, mas uma marcha de fé contra a própria morte. A ordem foi dada, um comando que desafia a própria realidade da morte. Não temas, crê somente. Agora, seguimos os passos de um pai cujo coração está suspenso entre o luto devastador e a última centelha de esperança oferecida pelo Mestre. A marcha para a vida continua, em meio aos ecos da morte.
As palavras de Jesus, "Não temas, crê somente", pairaram no ar, criando uma ilha de paz em meio a um oceano de desespero. Para os mensageiros e para a multidão, a história havia chegado ao seu trágico fim. A procissão de cura havia se transformado, inevitavelmente, em uma marcha fúnebre. Mas para Jesus e para Jairo, a jornada agora adquiria um novo e mais profundo propósito. Cada passo de Jairo era pesado, seu corpo inundado pela dor da perda. Mas seus olhos estavam fixos em Jesus, agarrando-se àquelas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. A fé que o levara a se ajoelhar na praia agora era chamada a dar um passo adiante, a crer não apenas contra a doença, mas contra a própria morte. Ao se aproximarem da casa, seus ouvidos foram invadidos por uma cacofonia de luto. Na cultura da época, a morte não era um evento privado e silencioso. Era uma cerimônia pública, barulhenta e ritualizada. Flautistas profissionais já haviam sido contratados, e o som agudo e melancólico de suas flautas cortava o ar. Pranteadores pagos choravam e se lamentavam em voz alta, enchendo a rua com uma performance de desespero. Era o som oficial da desesperança, um decreto sonoro de que a vida havia cessado e o luto havia começado. Para qualquer um que chegasse, aquela cena confirmava a notícia terrível. A menina de Jairo estava de fato morta. Jesus entrou naquela casa, que agora era um palco de alvoroço e dor. Ele olhou para os rostos dos que choravam, ouviu o som das flautas e então falou palavras que pareceram, a princípio, uma cruel negação da realidade. "Por que fazeis todo este alvoroço e choro?" perguntou ele. "A menina não está morta, mas dorme." No mundo de Jesus e no coração de Deus, a morte física para aqueles que lhe pertencem não é um fim, mas um sono. Um estado temporário, do qual a voz do Criador pode despertar. Era uma declaração teológica profunda, uma semente do Evangelho da ressurreição plantada no meio de um funeral. Mas, para os ouvidos dos presentes, acostumados com a finalidade da morte, as palavras de Jesus soaram como um disparate, uma loucura. Eles, os profissionais do luto, sabiam reconhecer a morte. E a reação deles foi imediata e uníssona. O pranto ritualístico deu lugar a um som muito mais honesto e terrível, a zombaria. As Escrituras dizem, e riam-se dele com desdém. Era o riso do cinismo, o escárnio da experiência humana contra a afirmação da esperança divina. Era o som do mundo declarando que a morte tem a palavra final. A zombaria que Jesus enfrentou é a mesma que, por vezes, a nossa fé enfrenta. Quando o mundo, com toda a sua lógica e experiência, declara que uma situação está morta e sem esperança. Mas é precisamente nesses ambientes de incredulidade que Jesus escolhe operar seus milagres mais profundos, não para o espetáculo, mas para a glória de Deus. Diante do desprezo deles, Jesus não debateu, ele agiu. Com uma autoridade silenciosa, ele ordenou que todos saíssem. Ele expulsou da casa o barulho, a zombaria, o luto performático e a incredulidade. O milagre que estava prestes a acontecer era sagrado demais para ser profanado pelo escárnio. A ressurreição não seria um show para os céticos, seria uma revelação íntima para os que creram. Quando a casa ficou em silêncio, livre da multidão, Jesus fez algo significativo. Ele escolheu suas testemunhas. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, cujo luto era real e cuja fé estava sendo testada. E de seus discípulos, ele selecionou apenas o seu círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Os mesmos três que veriam sua glória na transfiguração e sua agonia no Getsêmani, foram agora convidados para testemunhar seu poder sobre a morte. Juntos, os seis entraram no quarto onde a menina jazia. O contraste com o exterior era absoluto. Lá fora, o caos da zombaria. Aqui dentro, o silêncio solene da morte. A menina estava deitada em sua cama, o corpo pequeno e imóvel, o rosto pálido. A promessa de 12 anos de vida silenciada.
Para seus pais, aquela visão era a encarnação da dor. Para os discípulos, um momento de tensão e expectativa de tirar o fôlego. E para Jesus, era o momento do confronto. Ele se aproximou da cama. O silêncio no quarto era tão profundo que se podia ouvir a respiração dos presentes. O Senhor da vida estava de pé, diante do semblante da morte. Ele olhou para a criança, não com tristeza, mas com a autoridade de quem vem para reclamar o que é seu. O tempo parou. A fé de Jairo, a dor da mãe, a admiração dos discípulos, tudo convergiu para aquele momento sagrado. Jesus estendeu a mão, não para o ar, mas para a mão fria e sem vida da menina. A vida estava prestes a tocar a morte. A mão de Jesus, a mesma mão que moldou as estrelas e abençoou as crianças, tomou a mão fria e inerte da menina. Naquele toque, a eternidade encontrou a temporalidade, a santidade tocou a corrupção e a vida declarou guerra à morte em seu próprio território. Os pais da criança prenderam a respiração. Pedro, Tiago e João observavam, seus corações batendo forte, testemunhando um momento de intimidade e poder que transcende a compreensão humana. Jesus inclinou-se sobre a menina. Não houve um espetáculo, nem uma oração grandiosa para os céus. Houve apenas a autoridade calma e absoluta do Filho de Deus. E de seus lábios saíram duas palavras na língua de seu povo, o aramaico. Palavras que ecoariam para sempre como um hino de esperança. Talita cumi. As palavras eram simples, ternas, como as de um pai acordando sua filha de um sono profundo. E seu significado era um decreto divino. Menina, a ti te digo, levanta-te. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. A mesma palavra criadora que no início disse, haja luz, agora dizia, haja vida. E a morte, que até então reinava soberana naquele quarto, não teve escolha a não ser obedecer. Imediatamente, um sopro de vida percorreu o corpo da menina. O espírito dela voltou. A palidez de seus lábios deu lugar a um tom rosado. Suas pálpebras tremeram e se abriram, e os olhos que a morte havia fechado agora olhavam para o rosto de seu Salvador. Ela não apenas se sentou. As Escrituras fazem questão de dizer que ela se levantou e começou a andar. Aos 12 anos de idade, cheia de uma vida e saúde perfeitas, ela caminhava por aquele quarto como se nunca tivesse partido. A ressurreição não foi parcial, foi completa, uma restauração total. O grito que escapou dos lábios dos pais não foi de luto, mas de um júbilo tão avassalador que era quase doloroso. As lágrimas de dor se transformaram em torrentes de incredulidade e gratidão. Eles abraçaram a filha, tocando-a, sentindo o calor de sua pele, a realidade de seu corpo vivo. O milagre era tão grande, tão impossível, que as palavras do evangelista dizem que eles ficaram fora de si, sobremaneira maravilhados. Os discípulos, por sua vez, estavam mudos, petrificados pelo espanto, tendo acabado de testemunhar o poder que eles viram acalmar o mar, agora dar uma ordem direta à morte. E no meio daquela cena de alegria celestial, Jesus demonstrou, mais uma vez, sua terna e prática humanidade. Em vez de proferir um discurso teológico, ele olhou para a menina e deu uma ordem simples aos seus pais chocados: dai-lhe de comer. Este detalhe, tão belo e tão profundo, ancora o milagre mais espetacular na realidade mais simples. Jesus não estava apenas preocupado em restaurar a vida dela, mas em sustentar essa vida. Ele a trouxe de volta não como um espírito, mas como uma pessoa de carne e osso, que depois de sua jornada precisava de nutrição. Foi o selo final de sua completa e total restauração. Então, Jesus lhes deu uma segunda ordem, mais misteriosa: que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Por que o segredo? Talvez para proteger a família da agitação e do sensacionalismo.
Talvez porque Jesus não queria ser conhecido apenas como um operador de milagres, o que poderia ofuscar sua mensagem central sobre o reino de Deus e o arrependimento. Ou talvez porque a revelação completa de seu poder sobre a morte deveria aguardar a sua própria ressurreição, o evento que daria sentido a todos os outros. E assim, a nossa história se completa. Uma história que começou com dois corações desesperados. O de um pai importante, clamando publicamente, e o de uma mulher anônima, tocando em segredo. Jesus parou para atender a ambos. Ele honrou a fé que o buscou na multidão e depois marchou para a casa onde a fé precisava ser ressuscitada junto com a menina. Ele provou que para ele não há caso perdido, não há sofrimento invisível e não há diagnóstico final. A mulher com sua fé tocou a vida. A menina, sem fé alguma, foi tocada pela vida. Juntas, suas histórias nos ensinam que o poder de Cristo está disponível tanto para aqueles que o buscam ativamente, quanto para aqueles por quem outros intercedem com fé. A voz que disse, "Filha, a tua fé te salvou", e a voz que ordenou, "Menina, levanta-te", é a mesma voz que nos fala hoje, em meio às nossas multidões e em nossos quartos silenciosos de dor. A mensagem para nós, assim como foi para Jairo naquele momento de pavor, permanece a mesma. Não temas, crê somente.